E aí pessoal, eu sou o Paulo Souza do Ponto para Ler e hoje nós teremos o nosso segundo vídeo do Literatura Descomplicada. Como eu havia dito no finalzinho do primeiro vídeo, e a gente vai colocar o card aqui para quem não viu poder ver, hoje nós vamos falar sobre a origem dos gêneros literários, como surgiram, quem foram as pessoas que falaram que os textos tinham que ser divididos em gêneros. Isso é muito importante para nós que escrevemos, porque, para ser bem sincero, eu acho bem legal, eu como escritor, que escrevo realismo fantástico, entender como que esse gênero veio a ser pensado e como ele surgiu. Porque por mais que seja um conhecimento muito raso que eu vou dar aqui para vocês hoje, eu não vou me aprofundar muito no assunto, mas é importante saber o início da nossa história, principalmente a literária, e de como ela foi evoluindo até chegar ao que é hoje. E como sempre, estou aqui com a minha colinha, meu caderno de anotação para eu poder não me perder no pensamento. E é legal a gente começar essa literatura descomplicada batendo mais uma vez na tecla. Eu estou focando na história da literatura ocidental. Tem a asiática, tem a árabe, tem a japonesa, que é diferente da asiática. E aqui é a literatura ocidental. Depois eu posso fazer um apanhado sobre as outras. Mas a primeira pessoa que começou a falar sobre a diferença de textos, de gêneros textuais, foi o Platão. E isso lá em 400 anos antes de Cristo, em que ele começou a falar sobre a diferença de poesia e prosa. E isso foi feito dentro do livro 3 da República, que até esse aqui que eu tenho, que esse livro aqui ele é sensacional, sensacional para quem quer entender um pouco sobre política, sobre relações sociais. E eu vou abrir um parêntese aqui rapidão sobre esse livro, porque ele é um texto-diálogo, onde o personagem principal ele vai conversando com famílias, com tribos e com outros personagens. E cada família, cada tribo, cada pessoa que ele encontra é a representação de um Estado. Seja ele monárquico, seja ele uma república, seja ele um parlamentarismo. Isso, claro, nos termos da época onde Platão viveu. E aqui ele vai traçando principalmente o que é direito, o que é justiça, o que são relações sociais. E é dentro dessas relações sociais em que ele faz o primeiro parâmetro, diferenciando o que é uma poesia e o que é uma prosa. Qual a possibilidade da poesia dentro da sociedade e o que a prosa também tem dentro de uma sociedade. Então, para quem não leu, super recomendo aqui A República do Platão. E é legal falar sobre isso porque, como eu já disse, né, é a primeira distinção sobre prosa e poesia. E logo após o Platão, a gente teve o Aristóteles, em que ele fala que a poesia, e isso ele deixa bem claro que a poesia ela é magnânima dentro da relação de produção literária, porque ela é uma mimesis. E isso é o significado de mimesis, que ela é uma imitação da realidade, podendo ser uma narrativa como épica ou dramática. Então aqui a gente já começa a ter definições dos poemas épicos, daqueles como a epopeia, né? Que a gente tem aquela grande narrativa poética dentro de uma versificação, que são os versos por conta da tradição oral, que são mais fáceis de serem repetidos. E é legal depois que o Aristóteles fala isso sobre a poesia, porque a gente começa a ter na Antiga Grécia a produção de poemas, a produção de comédias e a produção de dramas, de tragédias, né? E aqui é legal a gente falar que a poesia e a tragédia, elas andam muito próximas, porque ambas são feitas para retratar a realidade, ambas são feitas para construir uma narrativa que faça a construção social da sociedade, só que a poesia ela tem um peso de arte superior. E a comédia era qualquer outro tipo de texto que não tivesse nada relacionado com a realidade. E é legal a gente saber disso, que poesia e a tragédia andavam de mãos dadas, mas a poesia era uma arte superior, e a tragédia era a arte da poesia encenada, e a comédia era qualquer outro tipo de texto que não dissesse nada sobre a realidade. E isso perdurou por muito tempo, isso ficou muito tempo dentro do imaginário e dentro das construções sociais e literárias. Até que a gente teve a primeira comédia que quebrou conceitos, quebrou tabus e que mostrou que a comédia, mesmo que não falando sobre a realidade propriamente dita, ela pode ser também muito bem feita. E a primeira comédia que quebrou esse paradigma foi nada mais, nada menos do que a Divina Comédia de Dante Alighieri, lá em 1304. A gente tem a Antiga Grécia, que tem essa produção, esse entendimento sobre poesia, tragédia e comédia,
E só em 1304, com Dante Alighieri, em que a gente consegue perceber que a comédia, mesmo ela sendo de um caráter informativo por base de um imaginário, ela também pode fazer uma crítica social. Porque a Divina Comédia nada mais é do que uma grande crítica social da cidade de Florença, onde o Dante vivia. Não vou nem falar sobre ali os conceitos das famílias que dominavam a cidade, das críticas que o Dante fazia a determinados soberanos da cidade, porque isso pode ficar para um próximo vídeo, falando só sobre a Divina Comédia. Mas como a gente está falando sobre o surgimento dos gêneros, é legal vocês entenderem isso, que passou mais de 1000 anos para que a comédia começasse a ter uma ressignificação. E aí, isso ficou de 1304 até 1800 e tanto, né? Até 1870 mais ou menos, que foi quando... Como é que é o nome, amor? Mikhail Bakhtin. Mikhail Bakhtin, né? Que minha língua presa às vezes trava na hora que eu vou falar. Ele começou a estudar a importância da gente fazer as separações de gêneros dentro do texto. Porque hoje a gente sabe que nós temos os textos literários, que são romance, conto, teatro, poesia, e os não literários, que são, pode ser receita de bolo, bula de remédio, notícia, reportagem. Porém, os dois tem uma intersecção muito legal entre os dois, porque mesmo sendo literário e mesmo não sendo literário, ambos a gente consegue, ao ler, saber de qual sociedade, de qual época, ou de qual tribo, qual país esses textos foram produzidos. E isso é legal vocês entenderem, porque não é só a ficção, não é só o romance que está ali para poder dizer qual a sociedade que ele está representando. Uma bula de remédio, se a gente pegar e ver os componentes químicos, a gente pode determinar qual período histórico que aquele remédio foi desenvolvido, por conta da produção por conta de algum produto químico que está ali naquela bula. Então tudo isso serve para a gente entender qual o contexto social. Não. Tudo isso serve para a gente entender qual o período histórico que aquele texto foi produzido, sendo literário ou não literário. E a conceituação e classificação bakhtiana, que é o que o pessoal costuma falar, ele fala que a literatura tem 3 grandes parâmetros para a gente poder estar dividindo. E aqui eu vou ler para vocês rapidinho do livro, porque eu não copiei, é claro, porque já está escrito no livro, em que ele fala, né, que os gêneros literários eles são compostos basicamente por 3 elementos. O primeiro é o conteúdo temático, ou seja, o que é ou pode tornar-se divisível por meio de gêneros. O segundo é a construção composicional, isto é, a estrutura particular dos textos pertencentes ao gênero. E o terceiro, o estilo, que é o fruto das configurações específicas das unidades de linguagem, derivadas sobretudo da posição enunciativa do locutor e dos conjuntos particulares de sequências que compõem o texto. Olha só para vocês terem uma noção. Antiga Grécia, antes de Cristo, eram 3 gêneros: poesia, tragédia e comédia. Muito bem definidas e sem nenhuma alteração, basicamente até 1300, quando Dante Alighieri fez a Divina Comédia e mostrou que dentro da comédia, mesmo sendo um campo totalmente imaginário, há a possibilidade de fazer uma crítica social. Em 1904, o Ferdinand de Saussure foi quem começou os estudos linguísticos. Em 1904, é muito recente. E a partir desses estudos, o Bakhtin, a partir dos estudos feitos pelo Ferdinand de Saussure e pelo debate que estava sendo levantado no início de 1900, ele começou a fazer essas análises sobre os textos de gêneros, os gêneros dos textos. E quando ele fala aqui no item 3, né? Olha só que bacana isso. Que é a posição enunciativa do locutor e dos conjuntos particulares de sequências que compõem o texto, sobre o estilo, nada mais é do que a forma que você escreve, a forma que você quer ser entendido a partir do seu texto. Se você vai construir ele a partir de partes, ou se você vai construir a partir de capítulos, se é um personagem narrador que está observando e contando, se é um personagem que participa da história e ele só tem um plano de vista dele, e tudo isso dentro de gêneros, que aí foram quando começaram a discutir sobre quais são os gêneros que compõem, por exemplo, o romance. O romance, ele é somente romance? Todo romance que eu pegar para ler, ele é somente um romance?
ou esse romance ele pode ser um romance de época, ou esse romance pode ser um romance de tragédia, ou esse romance pode ser um romance romântico. E aqui a gente tem um trava-língua um pouquinho da língua portuguesa, porque romance pode ser tanto romance romântico como romance gênero do texto. É muito importante a gente não cair nesse falso amigo, né, da língua. E aí a gente começa a ver também o surgimento de novos gêneros a partir desses estudos. Então, por exemplo, a gente tem os romances, tem fantasia, dentro de fantasia a gente pode já surgir a realismo fantástico, dark fantasy, alta fantasia, fantasia urbana, e isso sem contar os vários outros tipos de gêneros que podem surgir daqui para frente. Porque a gente nunca sabe como o ser humano futuramente vai estar fazendo essa construção de literatura. Então, pessoal, como eu disse no início, o meu intuito com essa série não é a gente aprofundar no assunto, no tema, e fazer uma super tese sobre todos os momentos de transformações dos gêneros, mas para que você tenha pelo menos um conhecimento geral de como surgiu o debate, que foi lá com Platão e Aristóteles, de como Dante Alighieri ele é importantíssimo para a história da literatura e dos gêneros textuais, até a gente estar vivendo agora a contemporaneidade, sobre as vários tipos de gêneros que estão ocorrendo. Se quem tiver mais interesse em saber um pouco mais, procura os nomes que eu citei, porque vocês vão ver que esse universo sobre gêneros textuais é muito rico, é muito grande, e principalmente para quem escreve, é muito bom poder estar tendo um conhecimento maior sobre isso. Então, se vocês gostaram do vídeo, por favor, deixa o seu curtir, compartilha para quem você acha que ele pode ser importante, porque eu acho que para quem escreve vai ser muito legal de ser visto, e se inscreve aqui no canal, tá? Muito obrigado e até a próxima semana.